Salve galera, beleza? Que bom que você tá aqui em mais um estudo bíblico. Eu tô aqui com meu mano Ricardinho. Salve meu brother, como é que você tá, mano? Fala Davi, tudo bem? Como é que vocês estão, galera? Hoje vai ser top, hein, mano? Mano, bênção demais, tá sendo muito legal. Nós começamos uma nova temporada, onde estamos falando sobre os atributos de Deus. Ok, hoje nós vamos falar sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Mas antes, como você sabe, a gente está produzindo essa nova temporada aqui na livraria da nossa igreja, essa livraria maravilhosa, onde você pode adquirir vários livros, conteúdo muito massa, e todo o lucro dessa livraria é revertido para a nossa ação social. Que livro que você vai indicar hoje para a galera, Ricardinho? Galera, eu gostaria de indicar para vocês o livro do R6 Pro, Todos Somos Teólogos. É um livro de teologia sistemática, na verdade é uma introdução. O Sproul trata de forma muito prática os assuntos que nós vamos conversar nessa série. Então, para você que quer estudar teologia sistemática de uma forma fácil, de uma forma que você possa compreender melhor as doutrinas bíblicas, eu indico Todos Somos Teólogos, do R6 Pro. O interessante desse livro é a linguagem, né? O a Sproul intenção é muito do prático. Sproul é exatamente comunicar com a galera da igreja, né? Não é para comunicar com o acadêmico, com o cara lá fechado na biblioteca, mas é para todo mundo. Isso é muito interessante. É interessante porque a linguagem que ele usa é uma linguagem do dia a dia. Ele não usa os termos técnicos da teologia, então é de fácil compreensão. Bom, eu tô com um outro livro aqui, já é um livro um pouco mais denso. Já é um livro que a gente já pode dizer que é uma chaproquinha, não é verdade? Olha só o tamanho desse aqui. Esse aqui é do Heber Campos Jr., um teólogo brasileiro, especialista em cosmovisão, um gênio, um cara assim absurdo. E ele escreveu esse livro aqui, Amando a Deus no Mundo, trazendo uma ideia de cosmovisão e teologia reformada. Um livro incrível, maravilhoso. Você pode também adquirir esse livro por um preço muito especial aqui na nossa livraria e assim adquirir mais conhecimento e abençoar a sua casa, a sua família. O top desse livro aí é que ele explica a cosmovisão baseado no livro de Daniel, cara. Legal. E, mano, tem tudo a ver, né? Daniel, cosmovisão e amando ao Senhor Deus no mundo, a forma como Daniel viveu, e a gente pode depois fazer um episódio só falando sobre isso, porque eu gosto demais do livro de Daniel e tem muita coisa pra gente aprender ali. Mas, vamos direto ao ponto, direto ao assunto? Vamos. Hoje nós vamos falar sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Mas o que são atributos incomunicáveis, meu mano Ricardinho? Atributos são qualidades que só Deus tem. Quando a gente fala de atributos incomunicáveis, são as qualidades que só Deus tem e que ele não deu ou não transmitiu para a humanidade ou para nenhum ser. Então, incomunicável significa que isso não foi, de certa forma, transferido para o ser humano ou que o ser humano não pode manifestar. Isso, que só Deus tem. São qualidades inerentes ao ser de Deus. Perfeito. Então existem vários atributos. Eu vou citar alguns, mas eu gostaria de conversar com você a respeito de 3 Beleza. específicos. Certo. Nós temos como atributos incomunicáveis, por exemplo, a independência de Deus. Ou seja, Deus existe por si só. Certo. Ele é independente. Ele não Ele é autossuficiente. É autossuficiente. Ele não foi criado por nada, ele sempre existiu. E também não precisa de nada para existir, né? A gente precisa de água, a gente precisa de alimentação, a gente precisa de higiene para a gente poder sobreviver. Deus não precisa de nada disso. Deus, ele existe e sempre existiu por si próprio. Sim, ele é autoexistente por si próprio. Certo. Outro atributo incomunicável de Deus é a imutabilidade de Deus. Ou seja, Deus não muda. Certo. Deus não muda em seu ser. Deus é Certo. amor, Deus é santo. A gente muda. A gente aprende, a gente cresce. Deus não. Deus, ele é imutável. Então, logo de cara aí, a gente já pode, por exemplo, quebrar aquela ideia que a galera tem de que parece que Deus é um Deus no Velho Testamento e outro Deus no Novo Testamento. Sim. Não, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Perfeito. O Porque que acontece, Deus é imutável. Deus é imutável. O que acontece é que a gente tem do Antigo para o Novo Testamento a revelação progressiva de como Deus se manifesta e se revela para a humanidade. Certo. O terceiro atributo incomunicável é a infinidade de Deus. Deus é infinito, sempre existiu. Deus não tem começo, não tem meio, não tem fim. Deus, ele é infinito. Não vai ter o fim da existência de Deus, Deus não morre, não vai ter essa parada. Deus é eterno. Deus é eterno. Sempre foi, sempre será. Deus sempre foi, sempre será. E Deus, ele é atemporal. Deus não está dentro do tempo. Isso é maravilhoso, né, mano? Isso Não, é da porque, hora. na verdade, quando a gente fala de tempo, o tempo, como a gente conhece hoje,
ele existe para o ser humano, não para Deus. Sim. Para Deus existe uma eternidade contínua. Sim. Ok? Ok. Outro atributo incomunicável de Deus é a simplicidade de Deus. Ou seja, Deus, ele é único. Quando a gente fala de simplicidade, fala que Deus não tem partes, não é dividido. Por exemplo, o ser humano é dividido. Corpo, né? Alma e espírito. Esse segundo, independente se a galera considera que é uma parte só ou duas partes separadas, é corpo, alma e espírito. Eu sou mais tendencioso à dicotomia, mas a gente vai bater um papo. A gente vai bater um papo sobre isso. Eu também sou mais tendencioso à dicotomia. Sim, mas existem 3 atributos incomunicáveis de Deus e é esse que eu gostaria que você comentasse. Vamos lá. Vamos lá. Um dos atributos incomunicáveis é a onipotência de Deus. Olha, ou seja, Deus, ele é todo poderoso. Certo. Se ele é todo poderoso, ele pode fazer tudo o que ele quer? Sim, Deus pode fazer tudo o que ele quer. Deus faz tudo o que ele quer conforme a sua natureza. Opa! Aí o negócio ficou bom, mano. Então Deus, ele pode fazer todas as coisas conforme a sua natureza. Certo. Essa natureza de Deus se revela como? Ele é santo. Sim. Ele é justo. Sim. Ele é fiel. Ele é misericordioso. Ele é bom. Ele é bom. Então Deus só pode fazer todas as coisas baseado na sua natureza. É porque existe aquela pergunta que o pessoal gosta de fazer, que eles falam assim, se Deus, já até me mandaram essa, se Deus é onipotente, ele pode, por exemplo, fazer uma pedra que ele lançaria essa pedra sobre si mesmo e essa pedra o destruiria? E a resposta é não. Por quê? Porque Deus não faria algo que vai contra a sua própria natureza. Por exemplo, Deus é onipotente, mas Deus não pode pecar. Sim, certo? Deus não pode pecar, Deus não pode mentir. Isso. Então a onipotência de Deus diz respeito direto à sua natureza, a quem Deus é. Deus não faz nada que não diga respeito à sua natureza. Ok. Não sei se você chegou a ver, mas quando houve o tsunami lá na Índia, que matou várias pessoas, algumas pessoas perguntaram, mas se Deus é todo poderoso, por que que ele não parou o tsunami ou por que que ele mandou o tsunami? Sim. Eu não acredito nem que ele mandou o tsunami, nem que o porquê ele não parou o tsunami. Aquela parada que a gente conversou no episódio passado, nós estamos em um mundo caído, consequência do pecado. O tsunami não era para existir, ele existe por consequência de Gênesis capítulo 3. Deus tem, né, todo o poder para restringir, mas se não restringiu, é porque ele é todo poderoso também para permitir que isso aconteça, para nos mostrar os seus propósitos. Sim, com certeza. E sem contar que a gente sabe que todas as coisas, tudo isso vai cessar, terremoto, tsunami, doenças, pandemia, tudo isso vai cessar e vai ter a sua solução completa com a segunda vida de Cristo, como a gente já falou. Quando a gente fala da onipotência divina, a gente vê agora na atualidade o pessoal sempre falando a respeito do Covid-19. Poxa, Deus é todo poderoso, mas por que que ele permitiu o Covid-19? Por que que ele está permitindo que tantas pessoas morram? Eu acho que a gente tem que olhar para tudo que está acontecendo como consequência da queda, mas também como um sinal de que nós devemos nos voltar para Deus, porque só Deus é suficiente para nos livrar dos males de um mundo caído. Exatamente. Eu não acho que a gente deva pensar que, por exemplo, como eu já vi algumas pessoas falando que foi Deus que mandou a pandemia para subjugar o povo e como algum tipo de punição. Eu não gosto desse tipo de pensamento. Mas eu acho que nós estamos num mundo caído, certo? E as doenças, elas existem por causa disso. Então a gente tem que olhar exatamente para o Senhor Deus como o nosso socorro, como o nosso Salvador, como o nosso Senhor e como aquele que um dia vai nos levar para um lugar onde essas coisas não existirão mais. Agora tem outro atributo que eu vi você já falando sobre ele, que é onipresença. Certo. Deus está presente em todos os lugares, porém Deus não é todos os lugares. Certo. Como você vê isso, meu mano? Deus pode estar presente em todos os lugares, no sentido que em todos os lugares ao mesmo tempo, no sentido que a gente está aqui, então a gente está falando sobre Deus e a gente está falando sobre a palavra de Deus, logo Deus está presente. Mas ao mesmo tempo, lá no Japão, agora lá é à noite, mas se tem um crente, um fiel, orando, Deus se faz presente também lá no quarto dele, o Espírito Santo também está lá com ele.
É nesse sentido da onipresença. Agora, a onipresença não pode ser confundida com Deus estar em todos os lugares, porque senão a gente acha que Deus está naquela árvore, a gente acha que Deus está em cima desse telhado. Aí é panteísmo, né? É o princípio do panteísmo, né? Porque daí o panteísmo não é só Deus estar na árvore, mas Deus é a árvore. Deus é o céu e por aí vai, né? Então a gente tem que parar com essas questões assim de olhar nesse sentido, mas sim o fato de que Deus pode estar em todos os lugares e que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, como diz a palavra. Ok, perfeito. Ou seja, Deus está presente em todos os lugares através do seu Espírito agindo nos nossos corações. Sim. Ok? Deus não é a pedra, Deus não é o banco da igreja, Deus está presente ali através do seu Espírito. Sim. Ok? Sim. Também tem um atributo incomunicável de Deus que às vezes é discutido entre alguns teólogos, né, que é a onisciência. Por exemplo, né, Berkhoff, na sua teologia, vai dizer que o atributo da onisciência pode ser transferido para os homens, mas de uma medida restrita. Sim. Por exemplo, quando Naamã, né, foi visitar o Eliseu, né, e aconteceu tudo aquilo, tinha o servo ali do Eliseu, o Geazi. Sim. E o Geazi quis dar um golpe, pegar o dinheiro ali do Naamã. Certo. Quando o Geazi voltou, o Eliseu falou, você não acha que eu estava com você lá em espírito? Né? Alguns teólogos falam que isso foi uma onisciência. Eu acredito que foi revelação. Mas pode ser uma revelação ou até mesmo discernimento espiritual. Né? Mas não onisciência. Não necessariamente onisciência. Eu já vi, eu gosto da teologia sistemática do Berkhoff, na verdade. É uma das teologias sistemáticas que eu mais gosto. Eu ainda prefiro a do Gruden, mas eu gosto mais de pensar no fato de que era algo parecido com um discernimento espiritual. Ou uma revelação. Uma revelação, tipo, Deus deu uma visão para ele, sabe? No sentido assim, tipo, Deus mostrou para ele a caminhada, mostrou para ele a cena e falou, olha o que o Geazi fez. Entendi. Galera, onisciência, só para relembrar, é o poder que Deus tem de conhecer todas as coisas. Sim. Deus conhece o começo, o meio e o fim. Sim. Isso numa linguagem humana. Deus não aprende, Deus sabe todas as coisas. Porém, existe, Davi, na nossa era, uma ideia que tem trazido muito problema para a igreja, uma ideia nociva, que é conhecida como teísmo aberto ou teologia relacional. Certo. Essa ideia diz que Deus aprende com o tempo, né? E que Deus olha lá no futuro e às vezes se arrepende. Essa ideia parece que Deus aprende com os acontecimentos, mas também se frustra com eles. Sim. Mas a ideia bíblica de onisciência não é essa. Não, isso não tem nada a ver. Na realidade, é o que eu falei no outro vídeo. A gente precisa parar de olhar para Deus com as lentes do mundo e olhar para Deus com a lente da palavra. Porque quando a gente olha para Deus com a lente da palavra, a gente para com esse tipo de pensamento, assim, sabe? Tipo, não, mas Deus se arrependeu, Deus foi mudando de ideia. Isso são concepções erradas a respeito de Deus. Deus é o mesmo, sempre foi, sempre será. Deus não muda de ideia e Deus também não se arrepende. Quando a gente vê esses termos nas escrituras, Deus se arrependeu ou Deus mudou de ideia, o que o autor está querendo nos dizer é que Deus, através da sua infinita misericórdia, né, ouviu a oração de alguém e revelou o seu propósito. É isso. Por exemplo, ali, né, o livro do profeta Jonas fala que Deus se arrependeu de destruir Nínive. Não foi que Deus se arrependeu de destruir Nínive. Nínive se voltou para Deus, Deus teve misericórdia e prolongou os anos de vida. É uma troca de sentença. Sim, Entendeu? Deus dá a sentença, mas Deus deu a oportunidade para que o povo se arrependesse. E é exatamente aí que está a chave do negócio. A oportunidade para o povo se arrepender mora exatamente na pregação de Jonas. Sim. O anúncio de Jonas era, se arrependam, se vocês não se arrependerem, Deus irá destruir. Então, logo na pregação de Jonas, você já vê que poderia existir a possibilidade de uma troca de sentença. E o próprio Jonas fala isso. Sim. Porque quando, lá no capítulo 4, quando ele senta debaixo de uma árvore e vai reclamar, ele falou, Senhor, eu sabia que o Senhor era misericordioso. Sim. Eu sabia que o Senhor podia perdoar. Ele já sabia, ele já imaginava. sabia o caráter de Deus. Porque ele era um profeta, então ele conhecia Deus, sabia que Deus é bom. Antes da gente falar que Deus muda de ideia ou que Deus se arrepende, a gente tem que entender que a Bíblia, ela fala a linguagem humana. Uma linguagem antropomórfica é uma linguagem que fala das formas humanas atribuídas a Deus.
Deus é onisciente, sabia que o povo ia se arrepender? Sabia, mas Deus quis usar o profeta para que o povo se arrependesse. É que daí a gente entra numa questão muito louca, que é quando a gente para pensar a respeito tanto da ideia da liberdade humana quanto da soberania de Deus. E aí a gente vai embora. São duas coisas, né, que não podem ser desconectadas. Isso. Deus é soberano, mas também existe a responsabilidade humana, né, das nossas atitudes. É isso aí. Eu gosto de um exemplo, por exemplo, Ricardinho, que o próprio Augustus Nicodemos ele traz para nós, um santo homem de Deus, tá ligado? Que ele fala assim, que a liberdade humana e a soberania de Deus são como o trilho de um trem. Eles andam na mesma direção, eles nunca se cruzam, eles nunca se tocam, eles são paralelos e eles caminham para o mesmo alvo, sabe? Porque é um desafio muito grande tentar compreender essa ideia, tanto da liberdade humana quanto o Deus soberano. E aí que entra a questão que a gente tem que parar onde a Bíblia para, fazer silêncio onde a Bíblia faz silêncio, e falar daquilo que a Bíblia nos diz, entendeu? Que senão a gente entra numa área muito especulativa e a gente se torna pouco conclusivo. É claro. A gente vê a soberania de Deus em todas as páginas da Escritura. Porém, a gente também vê a responsabilidade humana. Deus chamando o ser humano que ele elege e que ele escolhe a uma responsabilidade. Sim. Recentemente, a gente aprendeu com o pastor Domingos a respeito do propósito eterno de Deus. Certo. Nós vemos lá em Efésios capítulo 1, verso 3 até o verso 12, que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Mas nos elegeu com um propósito. Sim. Santificação. Isso. Santificação é um ato e um processo. A gente vê a soberania de Deus em eleger, mas a gente vê a nossa responsabilidade em nos santificar. Perfeito. E a santificação ela é um chamado, né? Como a gente já conversou sobre isso na outra temporada. Então, a gente vai recebendo esse chamado do Espírito Santo e vamos respondendo esse chamado e nos tornando cada vez mais santos. Para a gente finalizar, eu gostaria de falar também mais um pouquinho sobre a soberania de Deus, que é um atributo incomunicável. Soberania significa que Deus pode fazer o que quer, da maneira que quer e como quer, mas nunca contrariando o seu caráter e a sua natureza, ok? Certo. Muitas vezes a gente vê as pessoas questionando, se Deus é soberano, por que que pessoas estão morrendo? Se Deus é soberano, por que que ele não extermina o mal? Isso é uma pergunta que as pessoas fazem. E a gente entra lá no ramo da teodiceia, que é o comportamento de Deus diante do sofrimento humano. Sim. Por que Deus, sendo soberano, não extermina o mal? Eu acredito que ele não extermina o mal porque tem um propósito ainda. Existe algo ainda que ele quer nos revelar. Tem vários autores que abordam esse assunto não é novo. Isso aí é abordado desde o início da história da igreja, porque é um assunto muito complexo, muito profundo. Se eu tivesse que primeiro indicar material para você buscar conhecimento sobre isso, até aqui na livraria a gente tem, por exemplo, um livro do Timothy Keller chamado A Fé na Era do Ceticismo, aborda esse assunto com uma profundidade muito grande. Um outro livro que eu sou fã, que eu sempre indico, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Norman Geisler, né? Norman Geisler, Frank Turek, que o Norman Geisler tá no céu, já na glória. Quero dar um abraço nele lá no céu, porque é um livro fantástico. E eles abordam exatamente essa questão. E o que a gente tem que entender é o seguinte, o fato de existir o mal não anula a soberania de Deus, né? Pelo contrário. E aí você fala assim, se Deus é bom, se Deus é soberano, então por que ele não aniquila o mal? E a resposta é, Deus irá aniquilar o mal. Mas não agora. Não agora. Deus está dando a oportunidade da humanidade se arrepender. Deus está estendendo a sua misericórdia para que haja salvação. Porém, né, a gente também pode olhar essa pergunta e responder com outro prisma. Deus já aniquilou o mal. O poder do pecado que nos levava para o inferno foi aniquilado na cruz do Calvário. Sim. A ótica que a gente vê é de um mal sempre existencial. Sim. É porque a gente tem que olhar e pensar o seguinte, esse mal ele foi aniquilado, mas não de forma completa. Nós continuamos brigando com a nossa natureza pecaminosa até o dia que a gente se encontrar com Jesus Cristo, seja na segunda vinda ou seja no dia do fim da nossa vida, da nossa morte, né? Mas a gente sabe que a solução já foi anunciada desde Gênesis capítulo 3. Perfeito. A gente vê que essa solução já foi anunciada, a gente toma posse disso também como cristão. Porque muitas vezes a gente acha que existe um dualismo, que é Jesus de um lado, do ringue e Satanás do outro. E quando a igreja ora, Jesus fica forte. Sim. A igreja para de orar, Jesus fica
fraco. Satanás não briga no mesmo tabuleiro que Deus, ele não tá no mesmo Satanás é uma patamar, criatura. Exatamente. Deus e Jesus é o Criador. Qual é o autor que fala que Satanás é um cão numa coleira? J.I. Packer. Eu não lembrava, mas ele fala exatamente, Satanás é um cão numa coleira e quem está segurando na coleira é o próprio Deus. Ele só vai até onde Deus permite. J.I. Packer usa essa metáfora falando que Satanás é um Rottweiler na mão de Jesus. Quando Jesus quer pegar alguém, fala, pega Plutão. Ele pega. Aí depois Jesus fala, volta. Jesus é soberano. Deus é o criador de todas as coisas e até o diabo obedece e está debaixo da soberania de Deus. Quem tem uma frase legal sobre isso aí é Martinho Lutero, né? Martinho Lutero fala que até o diabo é o diabo de Deus, porque Deus é soberano sobre ele. Sim. Manda nele. Sim, com certeza. Assim, a gente tem que parar e pensar a respeito dessas coisas e entender o quão poderoso é Deus. Porque quando a gente entende o quão poderoso é o Senhor Deus, aí a gente tem que pensar, eu gosto de pensar naquele versículo que fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então, eu gosto de pensar nisso porque se você está do lado de Deus, beleza. Perfeito. Agora, inverte o sentido do versículo, Ricardinho. Se Deus é contra mim, quem será por mim? Meu Deus. Entendeu? Aí deu problema, deu ruim, hein? Então, esteja sempre do lado do soberano, do verdadeiro soberano, do Deus criador de todas as coisas, que aí você está do lado vencedor. Ok, perfeito. O que a galera pode tirar de forma prática sobre conhecer os atributos de Deus? Olha, você pode tirar de forma prática que Deus é grandioso, que Deus é maravilhoso, que Deus é o criador de todas as coisas, que Deus é o criador do universo, mas ainda assim Deus te ama. Ainda assim Deus se importa com a sua vida. Ainda assim Ele enviou seu Filho Jesus para morrer numa cruz por nós. Os atributos de Deus, eles nos dão a garantia de que não estamos sozinhos na jornada da vida. Saber que Deus é onisciente nos conforta porque Deus sabe tudo que a gente passa. Então, que você possa tomar posse do que esses atributos podem oferecer para você. Ok, queridos? E você que quer aprender, quer estudar teologia, você pode nos procurar. Nós temos aqui na PIB de Marília uma unidade credenciada da FABAPAR. Nós temos graduação em teologia 100% online, pós-graduação em teologia 100% online e curso de formação ministerial em teologia. Pode nos procurar, o telefone vai aparecer aí. Um abraço, Deus abençoe, tamo junto. É isso aí, tamo junto, se inscreve no canal, deixa o seu like, se inscreva aqui nos cursos teológicos da FABAPAR, tá tudo aqui na descrição do vídeo, tamo junto, que Deus te abençoe.